Oi, tudo bem com você? Gente, é frequente que eu receba na caixinha de perguntas do Instagram ou no meu direct ou aqui no meu consultório a seguinte exclamação: doutora, eu já tentei de tudo, mas o meu filho não dorme. Doutora, eu já fiz tudo que eu podia, tudo que estava nas minhas mãos, mas eu não consigo fazer com que meu filho tenha uma boa noite de sono. E aí, eu queria te fazer uma pergunta, mas eu gostaria que você fosse bem sincera comigo. Será que você não está procurando a saída fácil? O que é esse eu já fiz de tudo? Será que você foi aquelas técnicas vendidas pelos consultores de sono picareta, de que você pode fazer o seu filho dormir a noite inteira em 10 passos? Se é isso que você já tentou, eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar. A primeira notícia de que é boa é que você não tentou de tudo. Na verdade, você nem começou, porque o jeito certo de se aprofundar sobre o sono é buscando conhecimento, é tentando entender por que seu filho não dorme e tentando entender se realmente a sua expectativa não está muito irreal. E aí, a má notícia que eu tenho é que isso dá um pouquinho de trabalho. Isso exige que você se dedique a entender o seu filho. E a parte boa disso é que você tem resultados, e que você tem resultados plausíveis e possíveis. Porque o que mais tem hoje em dia no Instagram é gente vendendo curso, é gente vendendo consultoria, é gente vendendo coisas relacionadas ao sono. E por quê? Porque o sono é uma grande dor de nós mães. Ficar sem dormir, a privação prolongada de sono, pode fazer uma mãe entrar em desespero. Uma mãe se sentir menos importante, se sentir inútil, se sentir que já perdeu um pouquinho da sua vida porque não tem mais tempo para ela, não tem mais tempo para fazer nada. E por o sono ser uma grande dor, a gente tem muito picareta nesse mercado. A gente tem muita gente que vende falsas promessas. E aí, aconteceu comigo lá na minha casa. Você faz uma consultoria, não dá certo, você tenta outra técnica, tenta outra pessoa, e você vai fazendo, e cada vez que você falha, que aquela receita de bolo não se enquadra na sua família e no seu filho, você se sente cada vez mais derrotada. Então, o que eu queria dizer para vocês é que existe um meio de você entender o seu filho e adequar a expectativa que você tem sobre o sono dele. Primeira coisa é, você sabe como funciona o sono de um neném? A primeira coisa que eu queria que vocês soubessem é que o sono do neném não é igual ao sono do adulto, é muito diferente. O sono do neném é um sono específico para cada faixa etária que a gente está falando. Então, um adulto dorme de uma determinada maneira que só vai ser aprendida por uma criança, por um neném, depois dos 3 anos. Então, nos primeiros 3 anos de vida, uma criança dorme diferente da gente. E é conhecendo essa diferença que a gente consegue adequar as expectativas. Por exemplo, será que um bebê acordar de hora em hora para mamar é ruim? Se eu contar isso pra você, você vai falar, nossa, é péssimo, é horrível. A palpiteira, a vizinha vai falar assim pra você, nossa, seu filho dorme muito mal, você tá fazendo alguma coisa errada. Eu tô aqui pra te dizer que é totalmente normal. Principalmente uma criança que dorme, que mama peito, é totalmente normal ela fazer um micro despertar entre um ciclinho de sono e outro e pedir para voltar ao peito, porque é o lugar onde ela se sente segura. O sono, meus amores, é uma grande entrega. Pra gente dormir, a gente precisa se sentir totalmente seguro. Porque se a gente for tentar dormir num ambiente perigoso, tenta você ir lá na estação da Sé do metrô, aqui em São Paulo, e tenta dormir num dos bancos da praça. Você vai conseguir? Não, né? É perigoso, um monte de coisa pode te acontecer. Por que você quer que o seu filho durma num ambiente que ele não se sente seguro? Num berço onde ele se sente totalmente solto? Ele não vai conseguir. E é isso que a gente está pedindo para os nossos filhos quando a gente pede que ele durma a noite inteira. Que ele durma, que ele una um ciclinho de sono no outro, e ele não tem maturidade para isso. Ele ainda não sabe virar para o outro lado e pegar no sono. Ele precisa da sua ajuda. Então, quando vocês me contam que uma criança acorda de hora em hora para mamar, eu pergunto, mas ela dorme logo? Ela vai pro peito e já adormece? Quando a mamãe fala sim, eu falo, pois é, meu amor, o seu filho tá dormindo muito bem. Quem não dorme bem é você, porque você ainda não sabe que isso é normal. Você se estressa, você se culpa e acaba perdendo horas preciosas de sono. Então, eu queria te fazer um convite nesse momento. Você se sentiu representada pelas coisas que eu contei, por essa história, que também é a minha história com o sono da minha filha?
Então eu te convido para clicar no botãozinho aí e me seguir lá no Instagram. Eu produzo conteúdo diariamente, não só sobre sono, mas sobre a busca da maternidade mais leve. É uma coisa que eu tenho visto no meu consultório, no Instagram, diariamente, que a maternidade tem ficado cada vez mais pesada por causa das imposições que a sociedade nos faz, por causa que nos contaram que bebês precisam dormir no berço, nos contaram que os bebês têm que dormir a noite inteira desde os 2 meses de vida. E essas cobranças, essas imposições, baseadas em achismos, fazem com que a nossa maternidade seja pesada. E é isso que eu proponho para vocês, conhecer a maternidade mais leve possível comigo. Vai ser um prazer te ter por lá. Vamos lá comigo? Até mais!